O celular tem se tornado indispensável em nossas vidas e o seu uso excessivo não afeta apenas os adultos, mas afeta de forma radical também a vida das crianças. Então, conversamos com a Isabel de Maria sobre o uso do aparelho e como tem feito para controlar o tempo das telas em sua residência. Hoje, as crianças elas não brincam mais, né? Os pais já pegam o meio de pegar o celular e distrair as crianças. Meu ponto de vista, isso aí é um ponto muito negativo, né, para o desenvolvimento da criança, porque na própria escola, nós aqui na escola, nós percebemos que os alunos, eles não estão mais atentos nos livros, né, atentos na explicação do professor, eles estão todo o tempo no celular, então isso aí é prejudicial para o ser humano, né, porque você se torna um vício, né, um vício. As redes sociais, ela traz para a gente coisas boas e coisas também que não são aconselháveis para a nossa vida, né, hoje em dia, né. Eu não sou muito a favor do uso totalmente, né, diariamente. Eu tenho uma neta, né, mas eu junto com a minha família, meu filho, com a mãe da minha neta, né, a esposa dele, sempre a gente não acostuma ela, a gente já está até dando livros para ela, né, aqueles livros educativos, atrativos, infantil, para ela já se habituar, para não utilizar somente o celular. Mas mesmo assim ela fica curiando, né, porque ela, no meio dela há pessoas que usam diariamente o celular, mas ela fica com aquela curiosidade de pegar, né. Até nos desenhos a gente evita também de mostrar para ela, justamente para ela não ficar com esse hábito do uso do celular. De uma simples olhada no celular para horas navegando nas redes sociais, isso acaba gerando uma sobrecarga de informações. Como a psicóloga Daniele conversou com a nossa equipe e nos informou como o vício do aparelho pode prejudicar de forma geral a saúde psicológica das pessoas. O uso do celular demasiado, ele é considerado até a questão de gerar uma fobia, né? Onde a gente tem como uma classificação sendo chamado de monofobia, que é o medo que a pessoa desenvolve de ficar assim no celular. Isso pode gerar uma depressão, pode gerar crises de ansiedade, pode prejudicar não só a questão do psicológico, mas também do físico, onde a pessoa ela acaba tendo insônia, prejudica a questão da alimentação, porque às vezes a pessoa ela vai almoçar e está no celular, né? E aí a gente percebe a questão até do medo que a pessoa tem de esquecer, por exemplo, o celular em casa, quando sai para qualquer lugar. Então já fica naquele desespero, naquela ansiedade em ter que voltar, às vezes abre mão de alguns compromissos, chega atrasado porque esqueceu o celular e precisou voltar. Então a gente percebe quantas consequências e também prejuízos que o uso do celular demais ele pode ocasionar na vida das pessoas. Sem falar na questão de problema de visão, problema de coluna. Então é importante a gente ficar atento a esses sinais que o uso do celular ele pode ocasionar. A gente percebe que hoje em dia a criança pequenininha, ela pode ter várias dificuldades, mas o celular ela já consegue passar ali a telinha, né? Então é algo que eu vejo muito nítido, né? As mães, às vezes eu entendo que tem as suas ocupações e uma forma de entreter ali a criança deixa o celular com a criança e aquilo ali acaba gerando prejuízos para o psicológico dessa criança, porque essa criança ela começa a desenvolver uma dependência, tanto que nós temos também a questão da abstinência. Quando a gente retira esse aparelho da criança, ela começa a chorar, desesperada, né? E ela acaba tendo até prejuízos em relação ao seu desenvolvimento cognitivo e a gente percebe isso em questão no aprendizado também. Então é importante que a gente consiga, né, fornecer brincadeiras para as nossas crianças que possam de alguma forma resgatar a infância e não deixar que elas fiquem presas nesse mundo virtual, porque isso prejudica o desenvolvimento dessa criança, tanto na questão física quanto também psicológica. Um vício que vem desde pequeno, assim como foi falado pelo especialista Pedro Buna, enfatizando o quanto é necessário limitar o uso diário dos aparelhos para evitar problemas precoces de visão. A questão de telas e crianças. Hoje em dia nós sabemos que as telas é muito comum no nosso dia a dia. Então, a sobrecarga visual que tanto as crianças quanto os adultos têm com o uso excessivo de telas, hoje em dia
é muito grande. No recomendado, as crianças até os 2 anos de idade, elas não deveriam ter nenhum uso de telas. 2 anos aos 5 anos de idade, no máximo 1 hora por dia. Acima dos 5 anos de idade, até os 10, 12 anos, no máximo 2 horas por dia. Isso, claro, sempre bem acompanhado com o adulto e a gente sabendo dosar ao longo do dia esse uso excessivo de telas. Porque o uso excessivo vai causar na criança sensibilidade, vai causar na criança irritação ocular, vai causar muitas das vezes na criança um cansaço visual ao longo do dia e também pode dificultar a criança de, ao longo do dia, estar com uma visão apta para o seu estudo, de forçar mais a visão dela. Os riscos da vida adulta se assemelham ao da criança, porém o da criança, por estar num processo de maturação da visão, acaba sendo mais prejudicial. Mas no adulto, o que geralmente o adulto traz com ele? Irritação ocular, o uso excessivo principalmente do computador na hora do trabalho, do estudo, vai forçar muito a sua visão. O adulto pode começar a ter dores de cabeça frequentes, o adulto pode começar a ter lacrimejamento excessivo, irritação nos olhos, coceira, tudo isso por conta do uso excessivo também. Claro, associar uma lente específica com filtro azul diminui a sensibilidade da questão da tela e no desenvolvimento visual ou na permanência dessa dificuldade da leitura. Porém, é sempre bom dosar ao longo do dia esse uso, pois só o óculos também, só o filtro azul não vai resolver, no caso, as queixas que a criança ou que o adulto tem. Já são mais de 190 milhões de aparelhos em todo o país, o número maior que a população brasileira. As pessoas têm gastado em média 56% do seu tempo em frente aos aparelhos, aproximadamente 16 horas do dia gastado em redes sociais ou vendo alguns vídeos. A dependência do aparelho, como já enfatizado, não faz bem nem para a saúde e nem para a cabeça.